Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Atenção, atenção, mestre Dinho. Hoje, dia 9 de abril de 2026, aeroporto de São Paulo, Congonhas e Guarulhos, a Força Aérea já interditou. Ninguém pode se deslocar de São Paulo. Todo o sistema financeiro brasileiro está interditado. Também Brasília e também o Nordeste. Estamos à captura, à intervenção, interstício supraconstitucional contra o narco-país Brasil. Estrutura do governo está totalmente possuído por espias, sabotadores, amotinados, funcionários públicos de Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Quem está ocupando a presidência da República é falsa identidade, é um espião chinês. Ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos à captura dele, do Alexandre de Moraes, do primeiro e segundo escalão do governo brasileiro. Alckmin, vice-presidente, que é agente terrorista, procurado mundialmente. Também temos a procura de todos os partidos políticos de esquerda, terroristas, todos os membros e presidentes dos partidos, Alcolumbre, Hugo Mota, vários senadores e deputados do Congresso da República Federativa do Brasil, todos serão levados ao calabouço ou executados. Estamos na invasão da República Federativa do Brasil. Selva! Bom dia, mestre Dinho. Hoje, dia 9 de abril de 2026. Está aberta toda a sindicância no planeta, através do Banco Central dos Estados Unidos da América, a intervenção no Banco da Flórida, do Banco Master, que ele tem projeção global. Todas as operações de precatórios no planeta, sediados a serem compensados no Brasil, ou nos Estados Unidos da América ou na Europa, que foi feito através dos BRICS, com todos os representantes dos BRICS, do seu staff econômico, matemático, de acautelamento de precatórios, de títulos, tudo foi passado para o Banco Master, para o Banco Central, para o Supremo Tribunal Federal do Brasil, na carteira, tutela e curatela de Barroso. Ele comprou todos os precatórios e colocou para serem pagos através de planilha de bancos a serem executados no Brasil. Então todas essas moedas podres, precatórios russos, chinos, da Europa, em que todos eles levaram comissão antecipada para entregar todos esses precatórios, é um default global mundial, que foram substituídos por dinheiro bom. Esse dinheiro
ele desapareceu, ou seja, através virtualmente, mas o serviço de inteligência do SWIFT, do Huawei, já tem disponibilidade de todo esse capital em que criou a insolvência, a falta de liquidez no planeta, em todos os bancos centrais, bancos domésticos. Mestre Dio, por favor, proceda com urgência, se é possível, faça as lives mais cedo, para que tenha todo dia para serem informada a população do Brasil e as autoridades. Estamos com todas as forças-tarefa, já a prisão imediata de Alexandre de Moraes, o falso identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Gratidão, mestrinho. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Por favor, nos ajudem. Gratidão. A teocracia semelhante à guarda revolucionária do Irã russa sucumbiu. A Rússia, ela perdeu todo o rumo e toda a estrutura. Então, ela já se encontra em estado de invasão, abdicar e entregar todo o procedimento da guerra com a Ucrânia. Também a teocracia, forma semelhante à estrutura da guarda revolucionária do Irã, teocracia Brasil, sucumbiu. Não existe mais. Eles faliram com tudo, levaram todos os ativos, mas sabemos todos onde eles estão, onde se encontram. E temos que pegar esses elementos porque eles são tremendamente perigosos. Eles são especialistas, porque eles não têm o hipotálamo. Eles são psicopatas. Todos há um objetivo só. Há um assalto. O bom que eles se assaltaram entre eles mesmos e agora estão em briga entre eles mesmos. São as facções. Mais de 1.300 facções do narcotráfico, lutando por territórios em capitais, 27 capitais de 27 estados. Cidades de 5.070 municípios. Todos eles querem se apoderar. Então temos um interstício, uma intervenção de 15 anos dos Estados Unidos da América, com suas tropas no Brasil, sediadas no Brasil, procedendo em todas as fronteiras, como também em todos os países da América Central, América do Sul e América Latina e América do Caribe. Também na América do Norte. Todos teocracias trazidas por esta forma de modus operandi do Irã. Não podemos permitir que o Irã se levante. Eles estão ardilosamente com mais de 60 bombas atômicas da Norte-Coreia. Temos que acabar com a Norte-Coreia e a China. Esse é o momento do episódio imediático. Acredito que mais 1 ou 2 semanas já temos tudo localizado e o fim destes teocratas que quiseram se assemelhar ao regime teocrata do Irã. Por favor, se o senhor puder transmitir as matérias, agradeço. Meu respeito e minha admiração, senhor Edmundo Amado, mestre Dinho, povo brasileiro que eu amo, por favor, nos ajudem com o Pix. Meu Pix é meu CPF,
510-466-447-34. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Nos ajudem. Qualquer valor soma e nos traz um pão na boca. Obrigado. Gratidão, povo que eu amo. Gratidão, Brasil. Já está determinada a prisão, a captura, a extração de Luiz Inácio Lula da Silva, falsa identidade, espião, que está usurpando a presidência da República Federativa do Brasil. Também membro do Pleno do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eles serão extraídos no dia de hoje. Eles têm prisão determinada já nos Estados Unidos e também na Europa, em vários continentes. Isto já é um fato, um ato e uma circunstância. O DEFAL no Brasil, ele foi cometido em 27 estados e 5.070 municípios. Todo o aporte financeiro de governo federal do Brasil foi desviado para contas do Banco Master. O país está inadimplente. E quem projetou isso é a falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. E também o Supremo Tribunal Federal. Fachin, Gilmar Mendes, Toffoli, Carmen Lúcia. Todos que receberam dinheiros do Banco Master. Também juízes auxiliares. Todos já identificados. Tenham um bom dia, estou mandando matérias e já estamos para o confronto nuclear. Lá no Irã, temos que exterminar com estes terroristas que são mercenários, se encontram em todo o planeta e todos estão já prontos para tomar Alemanha, Polônia, Espanha, Portugal, França. Todos eles estão lá já em prontidão para tomar o governo. Tenham um bom dia e, por favor, se nos puderem ajudar, nos ajudem com o Pix. Meu Pix é meu CPF 510-466-447-34 ou meu e-mail oscaranibaltiapano@gmail.com. Falsa identidade que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil, foragido, se encontra num país do Caribe. Ele estabeleceu ogivas nucleares da Rússia e da China apontadas para os Estados Unidos da América e também confrontando a Marinha Brasileira, a Marinha Americana e 35 navios, 35 nações de navios na determinação da guerra nuclear contra terroristas que se encontram em 27 estados e 5.070 municípios. Total de capturas destes terroristas, 20 mil no Brasil. Todos eles com alto escalão de terrorismo. Todos vão ser eliminados hoje. Então, Luiz Inácio Lula da Silva decretou guerra, não tem mais o que conversar. Já a Marinha do Brasil fechou acordo com os Estados Unidos da América
e com 35 nações ao combate do terrorismo da estrutura de primeiro e segundo escalão deste narcoterrorista Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, que ocupa a presidência da República. Os seus titulares: Hugo Mota Alcolumbre, os seus titulares: Casa Civil, todos já com captura determinada, todos da estrutura do DEFAL, da estrutura do governo do narcotráfico País Brasil. Estamos em guerra atômica nuclear. Por favor, divulgue as matérias, mestre Dinho. E senhores, por favor, nos ajudem com o Pix, que temos contas a pagar. Qualquer valor nos ajuda. Meu Pix é o meu CPF 510 466 44734. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. E o meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Gratidão, mestre Dinho. Bom dia, mestre Dinho. Hoje, dia 9 de abril de 2026. Está aberta toda a sindicância no planeta, através do Banco Central dos Estados Unidos da América, a intervenção no Banco da Flórida, do Banco Master, que ele tem projeção global. Todas as operações de precatórios no planeta, sediados a serem compensados no Brasil, ou nos Estados Unidos da América ou na Europa, que foi feito através dos BRICS, com todos os representantes dos BRICS, do seu staff econômico, matemático, de acautelamento de precatórios, de títulos, tudo foi passado para o Banco Master, para o Banco Central, para o Supremo Tribunal Federal do Brasil, na carteira, tutela e curatela de Barroso. Ele comprou todos os precatórios e colocou para serem pagos através de planilha de bancos a serem executados no Brasil. Então todas essas moedas podres, precatórios russos, chinos, da Europa, em que todos eles levaram comissão antecipada para entregar todos esses precatórios, é um default global mundial, que foram substituídos por dinheiro bom. Esse dinheiro, ele desapareceu, ou seja, através virtualmente, mas o serviço de inteligência do SWIFT, do Huawei, já tem disponibilidade de todo esse capital, em que criou a insolvência, a falta de liquidez no planeta, em todos os bancos centrais, bancos domésticos. Mestre Dio, por favor, proceda com urgência, se é possível, faça as lives mais cedo, para que tenha todo dia para serem informada a população do Brasil e as autoridades. Estamos com todas as forças-tarefa, já a prisão imediata de Alexandre de Moraes, o falso identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Gratidão, mestrinho. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Atenção, atenção, mestre Dinho.
Hoje, dia 9 de abril de 2026, aeroporto de São Paulo, Congonhas e Guarulhos, a Força Aérea já interditou. Ninguém pode se deslocar de São Paulo. Todo o sistema financeiro brasileiro está interditado. Também Brasília e também o Nordeste. Estamos à captura, à intervenção, interstício, supraconstitucional contra o narco-país Brasil. Estrutura do governo está totalmente possuído por espias, sabotadores, amotinados, funcionários públicos de Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Quem está ocupando a presidência da República é falsa identidade, é um espião chinês. Ele se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos à captura dele, do Alexandre de Moraes, do primeiro e segundo escalão do governo brasileiro. Alckmin, vice-presidente, que é agente terrorista, procurado mundialmente. Também temos a procura de todos os partidos políticos de esquerda, terroristas, todos os membros e presidentes dos partidos, Alcolumbre, Hugo Mota, vários senadores e deputados do Congresso da República Federativa do Brasil, todos serão levados ao calabouço ou executados. Estamos na invasão da República Federativa do Brasil. Selva! Alerta mundial. Ucrania roba el nuevo avión más caro ruso. Y luego sucedió esto. Atención mundial. Lo que ocurrió en la base aérea rusa y con el llamado Cisne Blanco no fue un accidente ni una casualidad. Fue una operación que dejó en evidencia cómo incluso el símbolo más caro del poder aéreo de Moscú puede quedar expuesto cuando la tecnología y la inteligencia juegan en contra. Mientras el Kremlin sigue vendiendo una imagen de invulnerabilidad. Suscríbete si crees que esta guerra está demostrando que la vieja doctrina rusa ya no asusta a nadie. Y quédate hasta el final para descubrir por qué el golpe al Tu-160 de Vladimir Putin no quedó sin respuesta y cómo el Kremlin decidió reaccionar de la única forma que sabe. 2:17 de la mañana, base aérea Engels 2. El 2000 Anda está ahí. Ese bombardero que Rusia alguna vez paseó hasta Venezuela creyendo que iba a impresionar a alguien. Pero Washington apenas levantó una ceja, sacó sus sensores y se rió un buen rato viendo lo escandalosos y visibles que eran estos pájaros. Esta noche, Ucrania termina lo que los rusos nunca debieron empezar. Van a convertir ese símbolo de poder en un montón de chatarra estratégica. En 90 segundos, las tomas de aire de los motores del bombardero van a encenderse en un evento térmico catastrófico. Al mismo tiempo, un depósito cercano con 60 misiles de crucero KH-101 detona en cadena, borrando de un plumazo la columna vertebral de los planes de ataque invernales del Kremlin. Esto no es casualidad, ni suerte de principiante. Es un enjambre de drones programado con una precisión que costaría menos que los relojes en las muñecas de los generales rusos, deslizándose tranquilamente mientras los S-400 de miles de millones de dólares persiguen señuelos en la alta atmósfera, como si estuvieran jugando al gato y al ratón. No estamos hablando de pegarle a un tanque oxidado o volar un depósito de combustible cualquiera. Estamos hablando del robo del siglo. Una operación diseñada para arrancarle el alma a la tríada nuclear rusa. Este es el Cisne Blanco, para Moscú el símbolo intocable de la gloria soviética, esa época que tanto les gusta recordar.
Para el resto del mundo, es una reliquia de $250 million que ya debería estar en un museo. ¿Recuerdan cuando los rusos volaron estos bombarderos hasta Venezuela para asustar a Estados Unidos? Washington ni siquiera pestañeó. Solo observó con sus sensores y disfrutó del espectáculo viendo lo ruidosos y visibles que realmente eran estos pájaros. Pero para Ucrania, esto no es ningún juego de diplomacia. El escenario se preparó 48 horas antes. Kiev no esperó a tener suerte. Emboscó deliberadamente un convoy ruso que transportaba este flamante Tu-160 mm, recién modernizado. El ataque no destruyó al avión, pero le cortó las alas y obligó a los rusos a estacionar ese monstruo dañado de 20 toneladas al aire libre en la plataforma norte. Gracias al caos típico de la logística rusa, los hangares especializados no estaban listos, y el avión más caro del inventario del Kremlin se convirtió en un pato sentado de $270 millones, recibiendo reparaciones de emergencia bajo el cielo nocturno, como si fuera un Lada en el garaje de la abuela. A las 2 de la mañana, a cientos de metros dentro del territorio ruso, el aire sobre el río Volga se siente pesado, como el aliento de un imperio que se niega a aceptar que sus mejores días quedaron atrás. 6 minidrones de reconocimiento se deslizan a través de una espesa niebla, buscando una sola silueta, la forma elegante y aterradora del Tu-160 mm. Moscú pensó que su paraguas S-400 lo hacía intocable. Creyeron que nadie se atrevería a tocar al cisne. Se equivocaron, como tantas otras veces. Si Ucrania logra esto, no solo destruye un avión, paraliza toda la estrategia invernal rusa. Cada misil Ka-601 en los búnkeres cercanos representa una noche helada para una familia ucraniana que solo quiere vivir en paz. Al atacar esta base, Kiev está robando algo más valioso que un simple avión. Está quitándole a Rusia la capacidad de proyectar poder y de seguir sembrando terror. La tensión en el centro de mando ucraniano es sofocante. Los exploradores tienen contacto visual. El enjambre está en camino. Son más de 600 millas de recorrido, pero para 50 drones, Beaver es un viaje de ida sin boleto de regreso. Vuelan a solo 260 pies de altura, siguiendo el contorno del terreno y el cauce del Volga, usando las orillas y la niebla como un manto natural de invisibilidad. Para los radares de largo alcance, estos drones están ocultos por la curvatura de la tierra y las líneas de árboles. Ucrania no solo confía en el vuelo bajo. De repente, 10 drones señuelo rompen formación y ascienden en vertical, gritándole a los sensores rusos: «Mírame, soy un misil Storm Shadow», y los rusos muerden el anzuelo como peces hambrientos. Dentro del centro de mando del S-400, la pantalla se llena de alertas rojas. El comandante, desesperado por salvar al cisne blanco, dispara misiles interceptores por millones de dólares para destruir simples señuelos de plástico. Las tripulaciones rusas celebran creyendo que han detenido un ataque masivo, sin saber que solo le dispararon a fantasmas, mientras los S-400 miran al cielo como turistas en su primer día de vacaciones. Los sistemas Pantsir de la base despiertan a una pesadilla. El ruido del río, la interferencia electrónica y los restos de los señuelos crean una confusión total. Durante casi un minuto, los sistemas de control de tiro rusos quedan prácticamente ciegos. Los operadores, siguiendo su entrenamiento como buenos soldaditos, apuntan sus cañones de 30 milímetros hacia arriba para proteger al bombardero de un ataque imaginario desde el cielo, sin darse cuenta de que dejan completamente abiertos los corredores de baja altitud. Y ahí entra el verdadero golpe, el que nadie vio venir. A solo unos cientos de metros del tren de aterrizaje del Tu-160 mm, 4 operadores de una unidad de sabotaje ucraniana permanecen ocultos en la hierba. No están allí para volarlo, están allí para llevárselo. Tienen los códigos de la aviónica y una unidad de arranque portátil lista para encender los motores NK-3W. Durante unos segundos, el robo del siglo es posible. Los guardias miran al cielo, buscando amenazas que nunca llegaron desde arriba. Las torretas siguen a los señuelos. El cisne blanco está momentáneamente solo, vulnerable, pero una alarma perimetral de alta frecuencia se activa. La fuerza de reacción rápida rusa entra en acción. 3 vehículos blindados, Tiger, corren hacia la plataforma. El plan A se cancela. Los operativos desaparecen en la niebla, como si nunca hubieran estado ahí.
Plan B entra en juego sin perder un segundo. Los 40 drones Beaver restantes, que estaban en espera sobre el río como depredadores pacientes, reciben su código final. Ahora operan de forma totalmente autónoma, guiados por inteligencia artificial que los rusos jamás pensaron que Ucrania pudiera desarrollar. A las 2:40 de la mañana, el Tu-160M brilla en infrarrojo como un faro en medio de la oscuridad. La seguridad terrestre persigue sombras. Los Pantsir miran al cielo, esperando ataques que nunca vendrán de esa dirección. Y 40 drones explosivos avanzan a ras del suelo, invisibles para todos esos sistemas carísimos que el Kremlin tanto presume. Todos los sistemas rusos están obsesionados con el cisne. Nadie protege el nido. Es la vieja historia rusa, mucha pompa y poca sustancia. A poco más de 400 metros al este están los depósitos de misiles KH-101, 60 armas listas para destruir ciudades ucranianas y sembrar muerte entre civiles inocentes. Los drones giran de forma sincronizada y se lanzan hacia ellos con una determinación que solo tienen quienes defienden su hogar. Dentro de los centros Pantsir, el caos es absoluto. Los operadores disparan miles de proyectiles por minuto, creando un muro de fuego desesperado. 18 drones son destruidos. Algunos se incendian y se deslizan por la pista dejando rastros de llamas. Pero los drones no solo vuelan, aprenden. Cada impacto les da datos sobre trayectorias, viento y ciclos de recarga. Los sobrevivientes ajustan sus rutas en tiempo real, adaptándose como solo pueden hacerlo las máquinas ucranianas diseñadas por ingenieros que saben lo que está en juego. 22 drones impactan directamente contra los depósitos. Miles de galones de combustible JP-10 explotan en una bola de fuego que ilumina la noche rusa. El calor derrite la electrónica, deforma los misiles y convierte el arsenal ruso en metal inútil que solo sirve como chatarra. Quedan 10 drones, y estos no van por los depósitos, van por los motores, por el corazón mismo del cisne blanco. Giran violentamente y se alinean con las tomas de aire de los 4 motores NK-32C-2 del bombardero. Un guardia ruso dispara desesperadamente con su rifle, como si eso fuera a detener lo inevitable. Un dron estalla, pero los otros 9 siguen avanzando sin dudar. El dron líder impacta el motor número 3. Su ojiva térmica canaliza una lanza de metal fundido que atraviesa las turbinas girando a miles de revoluciones. Las aspas se convierten en metralla, destruyendo el motor desde adentro con una precisión quirúrgica. Luego viene el segundo impacto, luego el tercero, luego el cuarto. El avión no explota como en las películas de Hollywood. Se desintegra estructuralmente, de una forma mucho más definitiva. Sus motores quedan destruidos, sus sistemas hidráulicos se cortan. Fluidos rojos recorren las alas blancas, como si el cisne estuviera sangrando. Cuando el último Pantsir logra destruir al último dron, el daño... Israel acaba de enfiar o dedo no olho do regime iraniano e acertou em cheio. Enquanto o mundo assiste, as forças de defesa de Israel realizaram nova onda de ataques precisos dentro do Irã, focando nos alvos que realmente importam. Acabou o bunker secreto de comando da Guarda Revolucionária e, junto com ele, mais 2 generais que financiavam o terror contra Israel e o Ocidente. Os mesmos que se achavam intocáveis agora estão fora de combate. Centro de comando subterrâneo destruído, cadeia de comando da IRGC rompida. Precisão cirúrgica, sem erro. Parabéns a Netanyahu e às forças israelenses. Essa é a direita agindo. Proteger o aliado, enfraquecer o eixo do mal e mostrar que força gera respeito. A esquerda que chora desproporcional, que continue chorando. Comenta Força Israel. Israel acaba de enfiar o dedo no olho do regime iraniano e acertou em cheio. Enquanto o mundo assiste, as forças de defesa de Israel realizaram nova onda de ataques precisos dentro do Irã, focando nos alvos que realmente importam. Acabou o bunker secreto de comando da Guarda Revolucionária e, junto com ele, mais 2 generais que financiavam o terror contra Israel e o Ocidente. Os mesmos que se achavam intocáveis agora estão fora de combate. Centro de comando subterrâneo destruído, cadeia de comando da IRGC rompida. Precisão cirúrgica, sem erro.
Parabéns a Netanyahu e às forças israelenses. Essa é a direita agindo. Proteger o aliado, enfraquecer o eixo do mal e mostrar que força gera respeito. A esquerda que chora, desproporcional. Que continue chorando. Comenta Força Israel. O apoio direto da 4ª Frota ao Comando Sul evidencia que a ofensiva contra as redes criminosas está crescendo de forma gradativa e coordenada. Essa integração fortalece a capacidade de resposta conjunta, permitindo que os Estados Unidos e seus aliados atuem com maior eficiência no combate ao narcotráfico. A presença de meios navais de alto poder bélico não apenas intimida os cartéis, mas também demonstra que a luta contra o crime organizado na América Latina entrou em uma nova fase, marcada por operações de grande escala e forte pressão internacional. Encontramos en la vía de la costa de la ciudad de Guayaquil, donde Fuerzas Armadas se encuentran realizando operaciones de control y vigilancia en cumplimiento al toque de queda que rige desde las 23 horas a las 05 horas de la mañana. Ainda não sabemos o que o governo de Donald Trump fará efetivamente contra os cartéis que atuam no Brasil e na Colômbia. Mas é evidente que combater o narcotráfico na região sem neutralizar essas organizações seria insuficiente e poderia transformar tanto o Brasil como a Colômbia em rotas de fuga para outros grupos criminosos. Esse cenário levanta dúvidas sobre até que ponto o Escudo das Américas estaria disposto a intervir diretamente contra os cartéis brasileiros, ou se essa possibilidade não passa de uma narrativa de pressão política. Deixe aqui nos comentários sua opinião, e se você acredita que o Brasil pode se tornar alvo real das operações do Escudo das Américas com bombardeios de estruturas criminosas do PCC e do Comando Vermelho. Green light, go! Ready, clear left, clear right, corner's good. Advancing. Doors clear. Clear! Stacks of gold! Move in slowly, hold positions. Green light, go! Ready, clear left, clear right, corner's good. Advancing. Doors clear. Clear! Stacks of gold! Move in slowly, hold positions. Green light, go! Ready, clear left, clear right, corner's good. Advancing. Doors clear. Clear! Stacks of gold! Move in slowly, hold positions. O apoio direto da 4ª Frota ao Comando Sul evidencia que a ofensiva contra as redes criminosas está crescendo de forma gradativa e coordenada. Essa integração fortalece a capacidade de resposta conjunta, permitindo que os Estados Unidos e seus aliados atuem com maior eficiência no combate ao narcotráfico. A presença de meios navais de alto poder bélico não apenas intimida os cartéis, mas também demonstra que a luta contra o crime organizado na América Latina entrou em uma nova fase, marcada por operações de grande escala e forte pressão internacional. Encontramos en la vía de la costa de la ciudad de Guayaquil, donde Fuerzas Armadas se encuentran realizando operaciones de control y vigilancia en cumplimiento al toque de queda que rige desde las 23 horas a las 05 horas de la mañana. Ainda não sabemos o que o governo de Donald Trump fará efetivamente contra os cartéis que atuam no Brasil e na Colômbia. Mas é evidente que combater o narcotráfico na região sem neutralizar essas organizações seria insuficiente e poderia transformar tanto o Brasil como a Colômbia em rotas de fuga para outros grupos criminosos. Esse cenário levanta dúvidas sobre até que ponto o Escudo das Américas estaria disposto a intervir diretamente contra os cartéis brasileiros,
ou se essa possibilidade não passa de uma narrativa de pressão política. Deixe aqui nos comentários sua opinião e se você acredita que o Brasil pode se tornar alvo real das operações do Escudo das Américas com bombardeios de estruturas criminosas do PCC e do Comando Vermelho. Khamenei, o líder supremo, eliminado. O comandante-geral da Guarda Revolucionária, eliminado. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, eliminado. O ministro da Defesa, eliminado. A Força Aérea Iraniana praticamente aniquilada. O sistema de defesa antiaéreo do Irã destruído. O céu do Irã hoje é dominado por americanos e israelenses. Essa é a verdade. A indústria petroquímica, o verdadeiro cofre do regime, reduzida a escombros. E depois de olhar para essa lista, eu te faço uma pergunta muito simples, meu amigo. Você ainda acredita na mentira de que o Irã venceu essa guerra? Como alguém que perdeu absolutamente tudo pode ter ganhado alguma coisa? Os Estados Unidos continuam intactos. Israel continua existindo e operando com força total. Nenhum líder israelense morreu. Trump continua muito bem. De todas as metas que o Irã prometeu cumprir nessa guerra, a única que o regime realmente conseguiu entregar foi morrer lutando. A mídia tradicional e alguns fãs de ditaduras, que sinceramente parecem ter problemas psicológicos, tentam a todo custo sustentar a ilusão de um regime invencível. Eles dizem que o cessar-fogo foi uma vitória do Irã e uma desistência de Trump. Mas a realidade é fria, o Irã perdeu tudo. Eles não aceitaram a paz por bondade ou estratégia brilhante. Eles capitularam. Eles recuaram por puro pavor de deixarem de existir. O lobo que prometia varrer o ocidente do mapa, que financiava o terrorismo no mundo todo, foi desdentado. A estrutura de comando foi decapitada. Eles estão comemorando o simples fato de não terem sido varridos do mapa. Isso não é vitória, isso é sobrevivência desesperada. E agora, Trump colocou as cartas na mesa com 4 condições intransigentes. Ou eles entregam o programa nuclear, destroem os mísseis e cortam o dinheiro do terrorismo, ou a guerra volta para terminar o serviço. O sistema dos ayatolás tremeu até a base. Quem olha para esse cenário e acha que o Irã saiu vitorioso dessa história está completamente desconectado da realidade. Porque para os radicais islâmicos do Irã, sobreviver não é vitória. A vitória seria morrer lutando. E aí sim, o ayatolá venceu. Irán, conmoción. Estados Unidos ataca un buque de la Armada iraní valuado en 1.500 millones de dólares. Y pasó esto. A las 8 de la mañana, los cielos sobre Hormuz se activaron con sirenas cuando la flota de Estados Unidos pasó a su nivel máximo de alerta. La situación superaba las previsiones de inteligencia. El destructor USS Delbert de Black, con radar SPY-6, fijó el centro de mando del buque iraní Shahed Baghari, una plataforma de alto valor que funcionaba principalmente como señuelo. Bajo la superficie, lanchas rápidas del IRGC abrieron tubos lanzatorpedos para un movimiento envolvente sobre la principal ruta energética, mientras cazas FA-18 del Abraham Lincoln cubrían el área y marcaban lanzadores de drones. Un error mínimo podía provocar una escalada de alcance regional. Teherán consideraba haber condicionado la maniobra estadounidense, pero una anomalía en los sensores alteró el cuadro táctico. El estrecho de Hormuz se convirtió en un entorno de prueba para tácticas de guerra asimétrica contemporánea. La conversión de un portacontenedores en plataforma con cubierta de vuelo y lanzadores de drones y misiles dio lugar al Shahed Baghari. Aunque limitado en movilidad, en aguas estrechas operaba como señuelo para concentrar la atención y condicionar el tráfico energético. Mientras el Black mantenía rumbo y silencio de emisiones, el Baghari saturó el entorno con interferencias electrónicas y lanchas rápidas intentaron canalizar al destructor hacia la costa. El SPY-6 identificó una incongruencia. Las emisiones procedían de generadores de simulación, no de control real de drones, lo que reveló una maniobra de distracción. La amenaza principal estaba bajo la superficie. Minisubmarinos Ghadir y vehículos submarinos no tripulados se ocultaron bajo petroleros civiles,
aprovechando el ruido de sus motores como cobertura acústica y recibiendo órdenes de baja frecuencia desde posiciones costeras. Los contactos se movían a menos de 2000 yardas del destructor, lo que elevaba el riesgo de un incidente ambiental en caso de acción directa. Desde el USS Abraham Lincoln despegaron helicópteros antisubmarinos MH-60 R Seahawk que desplegaron boyas de sonar pasivo alrededor de la formación de petroleros. A las 9:05 de la mañana comenzó una operación de detección acústica avanzada. Un sistema de fusión de señales permitió filtrar el ruido de fondo e identificar las firmas de baja frecuencia de los minisubmarinos, cartografiando el lecho marino sin necesidad de contacto visual. Al darse cuenta de que la trampa acústica estaba siendo descifrada, el Shahed Bagari decidió jugar sus cartas abiertamente. De repente, encendió su radar de control de tiro, fijando a los helicópteros Seahawk, con la esperanza de usar la presión aérea para obligarlos a retirarse. Pero el USS Delbert D. Black tenía preparada una respuesta fría y calculada. En lugar de responder con misiles, el destructor Flight 3 empleó enmascaramiento de firma acústica, ocultando su huella sonora, ajustando el flujo alrededor de sus hélices y activando dispositivos acústicos simulados. El Black creó un fantasma acústico para engañar a los sensores de los submarinos iraníes. Eso llevó al enemigo a creer que el buque estadounidense había cambiado de rumbo y se encontraba en una ubicación completamente diferente, a varias millas de distancia. Irán pensó que se estaba acercando, pero en realidad estaba persiguiendo una ilusión digital creada por Estados Unidos. Mientras el enemigo seguía lidiando con el fantasma, el USS Delbert D. Black transmitió en silencio las coordenadas completas del objetivo real a un submarino clase Virginia sumergido en las profundidades. El cazador se convirtió oficialmente en la presa sin siquiera saberlo. A las 9:15 de la mañana, la atmósfera táctica dentro del centro de mando del Shahed Bagari, la supuesta fortaleza móvil iraní, sufrió una transición aterradora. De la confianza depredadora a la parálisis digital total. Los comandantes de Teherán, observando las pantallas de control de misión, esperaban ver la trayectoria final del enorme enjambre de drones Shahed acercándose para el golpe final. En su lugar, se encontraron con una tormenta de iconos parpadeantes y advertencias de fallos de integridad. No se trataba de un simple ataque de interferencia burda, era una corrupción lógica quirúrgica, ejecutada por la mano invisible del escudo global estadounidense. Muy por encima del estrecho, dos EA-18G Growler del USS Abraham Lincoln ya habían establecido un enlace digital de alta ganancia con el sistema SEU Block 3 del USS Delbert D. Black. Juntos, no solo estaban inundando el espectro con ruido blanco, estaban realizando una autopsia espectral de los enlaces de control del enjambre. Mediante procesamiento de señales asistido por máquinas, la Armada de Estados Unidos identificó los intervalos exactos de temporización y las sumas de verificación de datos que mantenían sincronizados a los cientos de drones, como una solamente colmena letal. Los especialistas en guerra electrónica no necesitaban secuestrar cada dron, solo tenían que corromper el 15% de los paquetes de datos. Los resultados fueron catastróficos para el IRGC. A medida que los paquetes corruptos impactaban en las computadoras de misión de los drones, el enjambre comenzó a experimentar una desincronización total de la misión. Cientos de millones de dólares en hardware autónomo empezaron a vagar sin rumbo, desalineando sus trayectorias de vuelo y colisionando entre sí en pleno aire. Para los operadores iraníes, parecía que un virus tipo Lázaro se estaba propagando por su red. De forma simultánea, la flota estadounidense inició un protocolo avanzado de huella de radiofrecuencia. Cada ráfaga desesperada de comando, enviada desde el buque nodriza iraní para recuperar el control, era interceptada, analizada y utilizada para geolocalizar con precisión los búnkeres subterráneos y los emisores ocultos enterrados en lo profundo de la piedra caliza costera de la isla de Qeshm. Los cazadores acababan de proporcionar al sistema Aegis estadounidense un mapa de alta definición de sus nodos de mando y control más sensibles. El verdadero golpe maestro, sin embargo, fue psicológico. La Armada de Estados Unidos no tomó realmente el control de los drones, simplemente manipuló los sensores iraníes para que pareciera que lo había hecho.
Cuando los comandantes iraníes vieron que sus drones comenzaban a girar de regreso hacia su propia flota, sus protocolos de seguridad, entrenados en Moscú, activaron un estado de pánico absoluto. Creyeron que los estadounidenses habían obtenido las claves de cifrado y estaban a punto de convertir el enjambre de dragones en una ola suicida de $1.000 millones contra el propio Shahed Bagheri. Frente a un colapso sistémico total y al aterrador prospecto de que sus propias armas fueran utilizadas como verdugo final, el liderazgo iraní tomó una decisión desesperada y escalofriante. A las 9:20 de la mañana, temiendo un secuestro completo por parte de Estados Unidos, el mando central de Teherán emitió la orden de autodestrucción de emergencia. En un solo latido, miles de drones Shahed, el orgullo del arsenal asimétrico de Irán, encendieron sus cargas internas y se precipitaron a las aguas agitadas del Golfo como una lluvia de titanio en llamas. El enjambre del dragón fue borrado de la existencia por las manos de los mismos hombres que lo habían lanzado. O Irã já sente o impacto da chegada do B-52, com resultados imensos, evidenciados pelo número de ataques. Após 24 horas e 1.000 ataques iniciais, Estados Unidos e Israel dobraram a ofensiva. Nas primeiras 72 horas do conflito, os dois aliados se uniram para destruir 2.000 alvos dentro do Irã. Os B-52 desempenharam um papel importante nessa escalada ao disparar munições de longo alcance contra alvos que já não estavam devidamente protegidos por uma rede de defesa aérea iraniana que era muito mais fraca do que deveria ter sido desde o início. O PBS News informa que o Ministério da Saúde do Irã afirma que 920 pessoas foram mortas até 4 de março, embora não esteja claro se são civis ou militares. Segundo o Jerusalem Post, mais de 1.000 membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã morreram na primeira onda de ataques, então é seguro supor que esse número aumentou após a ação dos B-52 dos Estados Unidos. O Irã já sente o impacto da chegada do B-52, com resultados imensos, evidenciados pelo número de ataques. Após 24 horas e 1.000 ataques iniciais, Estados Unidos e Israel dobraram a ofensiva. Nas primeiras 72 horas do conflito, os dois aliados se uniram para destruir 2.000 alvos dentro do Irã. Os B-52 desempenharam um papel importante nessa escalada ao disparar munições de longo alcance contra alvos que já não estavam devidamente protegidos por uma rede de defesa aérea iraniana que era muito mais fraca do que deveria ter sido desde o início. O PBS News informa que o Ministério da Saúde do Irã afirma que 920 pessoas foram mortas até 4 de março, embora não esteja claro se são civis ou militares. Segundo o Jerusalem Post, mais de 1.000 membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã morreram na primeira onda de ataques, então é seguro supor que esse número aumentou após a ação dos B-52 dos Estados Unidos. O Irã já sente o impacto da chegada do B-52, com resultados imensos, evidenciados pelo número de ataques. Após 24 horas e 1.000 ataques iniciais, Estados Unidos e Israel dobraram a ofensiva. Nas primeiras 72 horas do conflito, os dois aliados se uniram para destruir 2.000 alvos dentro do Irã. Os B-52 desempenharam um papel importante nessa escalada ao disparar munições de longo alcance contra alvos que já não estavam devidamente protegidos por uma rede de defesa aérea iraniana que era muito mais fraca do que deveria ter sido desde o início. O PBS News informa que o Ministério da Saúde do Irã afirma que 920 pessoas foram mortas até 4 de março, embora não esteja claro se são civis ou militares. Segundo o Jerusalem Post, mais de 1.000 membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã morreram na primeira onda de ataques, então é seguro supor que esse número aumentou após a ação dos B-52 dos Estados Unidos. A Justiça americana autorizou nesta segunda-feira, 6 de abril, o rastreamento global de bens ligados ao Banco Master. E isso não é apenas um movimento jurídico, é um passo que internacionaliza uma investigação com potencial explosivo para Daniel Vorkar e seus colaboradores. A decisão foi proferida pelo juiz Scott Grossman da Corte de Falências da Flórida, no âmbito do processo de insolvência internacional. Ele autorizou o avanço das investigações no exterior, permitindo que o responsável pela liquidação do Banco Master atue dentro dos Estados Unidos para rastrear ativos possivelmente ocultos ou transferidos de forma irregular. Essa autorização se baseia no chamado Chapter 15, capítulo 15 da Lei de Falências americana. Isso significa que os Estados Unidos reconhecem oficialmente o processo de liquidação que ocorre no Brasil e eles passam a cooperar com ele. O liquidante é o agente nomeado pelo Banco Central para assumir o controle
controle do banco após a sua intervenção. Com essa decisão, ele passa a ter poderes nos Estados Unidos para emitir intimações judiciais, exigir documentos de bancos e empresas, rastrear movimentações financeiras e investigar estruturas ligadas ao ex-controlador do banco, Daniel Vorcaro. Além disso, a decisão abre espaço para uma emissão de um volume expressivo de intimações, que estão estimados entre 24 e 28 pedidos, direcionadas a múltiplos alvos na Flórida, indicando a profundidade da investigação. O processo envolve o Banco Master S.A., o Banco Let's Bank S.A., o Banco Master de Investimentos S.A., o Master S.A., corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários, todos classificados como devedores em processo estrangeiro. O ponto central é que o caso deixa de ser nacional e passa a ter alcance internacional. Isso porque grande parte das transações financeiras globais passa pelo sistema americano, especialmente quando envolve o dólar. Com isso, torna-se possível rastrear as contas bancárias no exterior, empresas offshore, estruturas de holding e fluxos financeiros que antes estavam fora do alcance direto das autoridades brasileiras. A investigação gira em torno de suspeitas de ocultação de patrimônio, transferência irregular de ativos e possível blindagem financeira para evitar o pagamento de credores. Nesse cenário, a justiça americana permite que se avance sobre essas estruturas, inclusive envolvendo terceiros que possam ter participado dessas movimentações. Apesar da amplitude, a decisão não concede poder irrestrito. O juiz estabeleceu limites, que é o respeito às leis de privacidade dos Estados Unidos, a necessidade de autorização judicial para medidas mais invasivas e a proteção a terceiros que tenham agido de boa fé. Mesmo com todas essas restrições, os efeitos são profundos. A decisão abre caminho para bloqueio de ativos no exterior, quebras de estruturas financeiras complexas, responsabilização civil e, dependendo das evidências, investigações de natureza criminal. Além disso, formaliza uma cooperação direta entre autoridades brasileiras e americanas, ampliando o alcance da apuração. O caso ganha ainda mais relevância por ocorrer em um ambiente de crescente tensão internacional. O estrategista Jason Miller mencionou sanções e fez críticas diretas ao ministro Alexandre de Moraes. O caso também repercute por envolver relações indiretas com figuras do topo do judiciário brasileiro. Isso amplia ainda mais o alcance da investigação, que deixa de ser exclusivamente financeira e passa a tocar em dimensões institucionais. Nos próximos meses, a expectativa é de emissão de intimações nos Estados Unidos, coleta de dados financeiros internacionais, identificação de ativos ocultos e possíveis medidas de bloqueio. Dependendo do que for revelado, o caso pode evoluir para disputas judiciais em múltiplas jurisdições. O que está em jogo já não é apenas a liquidação de um banco, mas a capacidade de rastrear em nível global fluxos financeiros que antes escapavam ao alcance direto das autoridades brasileiras. E nesse tipo de investigação, há uma regra que raramente falha. O dinheiro deixa rastros. E nos Estados Unidos, cada rastro se torna prova e certas provas podem levar a consequências jurídicas reais, concretas e muitas vezes inevitáveis. Diferentemente do Brasil, onde esses rastros nem sempre são seguidos até o fim. Pelo contrário, eles são apagados. Mas aqui, o jogo mudou. A fatura chegou. E dessa vez, não tem blindagem que segure. Durante 6 anos, o Brasil assistiu calado. Perseguições, censura, interpretações criativas da Constituição, sentenças pesadas contra opositores de Lula. Mas algo mudou. E não sou eu que estou dizendo. É informação de bastidor. Segundo matéria publicada por Cláudio Humberto, ministros do STF já admitem, em conversas reservadas, que impeachments podem acontecer em 2027. Sim, eles mesmos já estariam reconhecendo que a situação virou. E por quê? Porque o desgaste reputacional do Supremo chegou a um ponto que nem a mídia tradicional consegue mais sustentar. Depois do escândalo envolvendo 2 ministros no caso do Banco Master, a indignação ultrapassou o medo. E quando a indignação supera o medo, o sistema começa a tremer. A avaliação interna, segundo a matéria, é clara. Mesmo que a direita não controle o Senado, mesmo que o próximo presidente não seja de direita, o ambiente político pode tornar inevitável a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF. Isso é gigantesco. Isso muda o jogo. Agora, a pergunta que ecoa nos bastidores é: quem será? Alexandre de Moraes? Gilmar Mendes? Dias Toffoli? Esses são os nomes que circulam com mais força. E não é por acaso.
As decisões consideradas raivosas contra opositores de Lula desgastaram profundamente a imagem da corte. Mas o que pode ter sido o verdadeiro pá de cal foi o escândalo Bumaster. Internamente, há quem reconheça que o episódio pode ter sido a gota d'água. E tem mais. Ministros estariam avaliando que o impeachment poderá funcionar como mecanismo de contenção do próprio STF, com apoio não só da direita, mas também de partidos de centro e até de setores da esquerda. Percebe o tamanho da mudança? Não é mais uma pauta isolada. É um movimento político mais amplo. Outro fator que acendeu o alerta foi o que foi classificado como autoritarismo estarrecedor, apontado pela Transparência Internacional. E quando a própria imprensa começou a ser atingida, o cenário piorou. O caso da jornalista Malu Gaspar, que trouxe à tona informações sobre o esquema envolvendo o Master, foi simbólico. E o episódio da Unifisco também pesou. Alexandre de Moraes determinando que a polícia intimasse o presidente do Sindicato da Receita Federal após críticas ao STF. O dirigente havia dito que auditores da Receita tinham menos medo de fiscalizar no PCC do que autoridades brasileiras. A reação foi imediata. E aí muita gente começou a se perguntar: até onde vai o limite? Porque um poder que deveria ser moderador passou a agir como protagonista político. E isso não é sustentável. Agora vamos falar do que realmente assusta o Supremo: o Senado. Eles sabem. Se a direita fizer maioria no Senado, o jogo muda completamente. Porque quem preside o Senado tem a caneta. E com a caneta, inicia-se processo de impeachment. Hoje, já existem 41 senadores favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes. Com uma nova composição, esse número pode ultrapassar 50. E aí, não tem como segurar. Nem mesmo setores de centro estão confortáveis com o avanço das decisões que extrapolam prerrogativas. Há uma percepção crescente de que um dos poderes ultrapassou seus limites. E quando isso acontece, o sistema precisa se reequilibrar. A decisão recente de Gilmar Mendes, ao puxar um habeas corpus arquivado de 2021, gerou enorme reação. A justificativa teria sido proteger Maridite, ligada a Dias Toffoli. Para muitos, foi visto como blindagem interna. E quanto mais tentam blindar, mais aumentam a pressão. É o efeito contrário. Cada tentativa de intimidação, cada novo inquérito, cada movimentação vista como abuso. Tudo isso vai acumulando tensão. E tensão política não desaparece. Ela explode. Podem tentar conter, podem pressionar, podem ameaçar. Mas segurar uma onda dessa proporção é como tentar parar um tsunami com sacos de areia. Não funciona. O que está em curso é irreversível. E aqui eu quero fazer uma pergunta direta para você. Você acredita que o Senado precisa reagir? Escreve aqui nos comentários. Maioria no Senado já. Porque é ali que começa a mudança institucional. Sem Senado forte, não existe equilíbrio entre os poderes. E sem equilíbrio, não existe democracia saudável. O que está se formando é uma janela histórica, uma oportunidade de restabelecer limites, de devolver ao Brasil a previsibilidade institucional, de mostrar que ninguém está acima da Constituição, independentemente do cargo, independentemente da toga. E sim, vai ter reação, vai ter tentativa de intimidação, vai ter pressão, mas o ambiente já não é o mesmo de anos atrás. A letargia acabou, o medo diminuiu. E quando o medo diminui, o cidadão começa a exigir responsabilidade. 2027 pode marcar uma virada. Pode ser o início de um novo capítulo na relação entre os poderes. Ou pode ser mais do mesmo. Depende de quem estiver no Senado. Depende de quem for eleito. Depende de mobilização. O fato é que até dentro do Supremo já se reconhece que o clima mudou. E quando o próprio alvo percebe que a blindagem está enfraquecendo, é porque o cenário realmente virou. Agora eu quero saber de você. Se houver maioria no Senado, você acredita que haverá impeachment de ministro do STF? Comenta aqui embaixo. E se você quer ver o Brasil voltar a ter equilíbrio entre os poderes, compartilhe esse vídeo. Porque informação é poder.
E poder, quando volta para o povo, muda a história. O jogo começou a virar. E dessa vez, eles sabem disso. A Justiça americana autorizou nesta segunda-feira, 6 de abril, o rastreamento global de bens ligados ao Banco Master. E isso não é apenas um movimento jurídico, é um passo que internacionaliza uma investigação com potencial explosivo para Daniel Vorkar e seus colaboradores. A decisão foi proferida pelo juiz Scott Grossman da Corte de Falências da Flórida, no âmbito do processo de insolvência internacional. Ele autorizou o avanço das investigações no exterior, permitindo que o responsável pela liquidação do Banco Master atue dentro dos Estados Unidos para rastrear ativos possivelmente ocultos ou transferidos de forma irregular. Essa autorização se baseia no chamado Chapter 15, capítulo 15 da Lei de Falências americana. Isso significa que os Estados Unidos reconhecem oficialmente o processo de liquidação que ocorre no Brasil e eles passam a cooperar com ele. O liquidante é o agente nomeado pelo Banco Central para assumir o controle do banco após a sua intervenção. Com essa decisão, ele passa a ter poderes nos Estados Unidos para emitir intimações judiciais, exigir documentos de bancos e empresas, rastrear movimentações financeiras e investigar estruturas ligadas ao ex-controlador do banco, Daniel Vorkar. Além disso, a decisão abre espaço para uma emissão de um volume expressivo de intimações, que estão estimados entre 24 e 28 pedidos, direcionadas a múltiplos alvos na Flórida, indicando a profundidade da investigação. O processo envolve o Banco Master S.A., o Banco Let's Bank S.A., o Banco Master de Investimentos S.A., o Master S.A., corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários, todos classificados como devedores em processo estrangeiro. O ponto central é que o caso deixa de ser nacional e passa a ter alcance internacional. Isso porque grande parte das transações financeiras globais passa pelo sistema americano, especialmente quando envolve o dólar. Com isso, torna-se possível rastrear as contas bancárias no exterior, empresas offshore, estruturas de holding e fluxos financeiros que antes estavam fora do alcance direto das autoridades brasileiras. A investigação gira em torno de suspeitas de ocultação de patrimônio, transferência irregular de ativos e possível blindagem financeira para evitar o pagamento de credores. Nesse cenário, a justiça americana permite que se avance sobre essas estruturas, inclusive envolvendo terceiros que possam ter participado dessas movimentações. Apesar da amplitude, a decisão não concede poder irrestrito. O juiz estabeleceu limites, que é o respeito às leis de privacidade dos Estados Unidos, a necessidade de autorização judicial para medidas mais invasivas e a proteção a terceiros que tenham agido de boa fé. Mesmo com todas essas restrições, os efeitos são profundos. A decisão abre caminho para bloqueio de ativos no exterior, quebras de estruturas financeiras complexas, responsabilização civil e, dependendo das evidências, investigações de natureza criminal. Além disso, formaliza uma cooperação direta entre autoridades brasileiras e americanas, ampliando o alcance da apuração. O caso ganha ainda mais relevância por ocorrer em um ambiente de crescente tensão internacional. O estrategista Jason Miller mencionou sanções e fez críticas diretas ao ministro Alexandre de Moraes. O caso também repercute por envolver relações indiretas com figuras do topo do judiciário brasileiro. Isso amplia ainda mais o alcance da investigação, que deixa de ser exclusivamente financeira e passa a tocar em dimensões institucionais. Nos próximos meses, a expectativa é de emissão de intimações nos Estados Unidos, coleta de dados financeiros internacionais, identificação de ativos ocultos e possíveis medidas de bloqueio. Dependendo do que for revelado, o caso pode evoluir para disputas judiciais em múltiplas jurisdições. O que está em jogo já não é apenas a liquidação de um banco, mas a capacidade de rastrear em nível global fluxos financeiros que antes escapavam ao alcance direto das autoridades brasileiras. E nesse tipo de investigação, há uma regra que raramente falha. O dinheiro deixa rastros. E nos Estados Unidos, cada rastro se torna prova e certas provas podem levar a consequências jurídicas reais, concretas e muitas vezes inevitáveis. Diferentemente do Brasil, onde esses rastros nem sempre são seguidos até o fim. Pelo contrário, eles são apagados. Mas aqui, o jogo mudou. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular
do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.